Olá, seja muito bem-vindo a mais um Dia a Dia com Provérbios. Hoje nós vamos dar início à nossa meditação no capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nós já falamos sobre isso algumas vezes aqui, sobre a questão do furor, a ira, a raiva, a violência nas palavras. E hoje nós retomamos esse assunto de novo de uma perspectiva um pouquinho mais aprofundada. E eu trago um exemplo aqui que não é muito conhecido, mas é o caso que envolve uma família que deveria ter acolhido Davi, mas não fez como deveria. Quando Davi ainda não se tornou rei, ele está fugindo, na verdade, do rei Saul, e ali Davi ele acampa em uma região onde havia um homem muito rico, e ali Davi ele acabou ajudando os pastores desse homem a cuidar das ovelhas, protegendo de salteadores, de lobos, tanto Davi quanto os homens que estavam com ele. E chegou um dia que Davi precisou partir dali e ele precisava de mantimento para sua viagem. E ele, sabendo que aquele homem era muito rico, então, embora eles nunca tivessem se encontrado pessoalmente, pelo menos é isso que o texto sugere, Davi mandou algumas pessoas até esse homem pedir ajuda para que ele suprisse a necessidade de Davi, daqueles que estavam com ele, para a sua viagem. E esse homem ele dá uma resposta extremamente violenta, que não conhece Davi, que não vai ajudar Davi, porque não deve nada para Davi. E Davi, sempre impulsivo como sempre foi, ele, quando ouve isso, ele fica irado e ele promete uma vingança. E quando ele está se preparando para a vingança, ele chama todos ali, está planejando essa vingança, ele é surpreendido pela esposa do tal homem, que é Abigail. O nome do homem era Nabal e a sua esposa era Abigail. Porque quando Abigail soube do ocorrido, ela se apressou, sem falar nada para o seu esposo, foi depressa e tomou tudo o que ela conseguiu, juntamente com alguns servos, e saiu às pressas ao encontro do rei Davi, que ainda não era rei na época, mas saiu ao encontro de Davi para servir-lhe do que ele necessitava. Quando Davi ele vê essa atitude, essa iniciativa de Abigail, Davi fica feliz por ter bondade naquela mulher e feliz porque ela livrou a sua casa, a sua família naquele dia. Então, nós vemos aí uma questão que justifica muito esse versículo, que a resposta branda, ela desvia o furor. A atitude de Abigail, de agir ali como pacificadora, ela ajudou naquele dia a livrar a sua casa e também livrar Davi de derramar sangue, e às vezes sangue inocente. Mas a parte B diz que a palavra dura suscita a ira. O que aconteceu com o marido dela não refletiu, antes respondeu de qualquer forma, sem pensar, porque não era da conta dele, ele não estava preocupado com isso, e acabou provocando a ira de Davi. Às vezes, a gente se encontra nessa situação. Pode ser a situação de qualquer um. Às vezes, em um momento de fraqueza, um momento de pressão, a gente acaba dando uma resposta dura, como fez Nabal. E acabamos colhendo consequências que não pensamos que chegaria a tal ponto. Mas pela falta de reflexão e pela resposta dura, nós colhemos aquilo que não queríamos. A gente pode também estar no lugar de Abigail, que é de ver alguém dar uma resposta sem pensar, e aí você pode ir lá e entrar na causa, abrandar a situação para evitar um conflito ainda maior. E no caso de estar na situação de Davi, que é o que precisava de ajuda, que recebeu a má resposta, que pensar antes de tomar, mesmo que tenha ficado irado ali, mas como diz o apóstolo Paulo, irá e não pecar. Para, respira, reflete, para não tomar decisões que possam depois trazer consequências. Então, irai-vos e não pequeis. Ao receber uma resposta pesada, uma resposta dura, não deixe a ira tomar conta de você. Se você puder pacificar uma situação dessas também, será o melhor a fazer, como fez Abigail.
o exemplo dela, exemplo de resposta branda, que seja também o nosso exemplo, que a gente aprenda a responder às pessoas com brandura, para não lhes provocar a ira, para evitar também grandes males. Amém? Reflita, que o Senhor abençoe em nome de Jesus.